Pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Sejam bem-vindos. A gente então está aqui em mais uma edição do Ideas to Move, oferecido pela ClearSale, a parte of Serasa Experian. E hoje no VTEX Day, e só lembrando a todos que a gente vai ter esse conteúdo gravado. Então, para quem quiser rever e quiser indicar, a gente vai estar aí daqui a alguns dias, talvez algumas semanas, a gente vai ter esse conteúdo divulgado aí para todo mundo, tá? Então é importante lembrar que o palco do Ideas to Move é justamente para trazer essas conversas de inovação, tecnologia e toda essa parte de novidades para quem está vivendo esse mundo de varejo, mundo de tecnologia, inovação, pagamentos, beleza? Legal. E para a gente começar nosso papo, então, para a gente vai falar muito, né, desse mercado chinês e Brasil, eu queria apresentar duas pessoas que vão estar comigo aqui ao palco, que vão falar bastante desse conteúdo, tá? Eu queria convidar aqui, então, Raul Jacob, que é o Head de Marketplace da Magalu, que já trabalhou e já passou pela Shein, Shopee, e ele foi um dos responsáveis aí por trabalhar na parceria entre Magalu e AliExpress no Brasil. Então, bem legal. Raul, prazer. Boa, prazer estar aqui, Matheus, prazer estar com o Luiz aqui também. Obrigado pelo convite aí. Boa. E do nosso lado lá, Luiz, superintendente de produtos e parcerias digitais da rede. E ele também cuida, né, do relacionamento com os clientes de toda a parte da China com o Brasil, certo, Luiz? Também, né? Também, fora um pouco. É isso. Prazer, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo legal aqui. Boa. Pessoal, então para a gente fazer uma pergunta de aquecimento aqui, tá? Então a China virou um sinônimo de inovação, tecnologia, a gente sabe que eles estão há alguns anos aí à frente do mercado, tecnologia de pagamento instantâneo, né, com a mão, a gente tem vários exemplos aí. Qual que é a opinião de vocês no quesito de como que a China pode trazer as coisas para o Brasil? O que pode migrar para o Brasil? O que caberia no Brasil, na opinião de vocês hoje? Posso começar aqui então? Boa. Tem um tema que eu acompanho bem de perto, que é a questão do social commerce, né? Então, se você imaginar que um país com 220 milhões de habitantes, desses 220 milhões, 181 milhões de habitantes estão conectados. Desses 181 milhões, 90 milhões compram pela internet. E o brasileiro, ele é a quinta maior nação digital e passa, em média, 10 horas por dia navegando em redes sociais. Eu acho que esse fenômeno do social commerce, que a gente viu, sem dúvida nenhuma, ganhar força e relevância na China, ele já é uma realidade aqui no Brasil. Eu tenho uma palestra que eu faço geralmente para o varejo, e tem um número lá interessante que a gente fala que tem mais influenciadores do que engenheiros, arquitetos e dentistas hoje no Brasil. Então são quase 500 mil de influenciadores que tem no mínimo 5 mil seguidores. Uma pessoa com 5 mil seguidores já consegue hoje monetizar as suas redes sociais. Então, se algum de vocês aqui tem mais de 5 mil seguidores, pode começar a colocar o conteúdo e vocês vão ganhar dinheiro com isso. Então, acho que esse fenômeno, né, do social, eu acompanho de perto e eu acho bem interessante e vejo como uma influência do mercado chinês. Boa. Raul. Legal, eu acho que não é o que eu tenho para compartilhar não é nenhuma inovação, alguma coisa específica, mas é mais um mindset chinês, que é como eles gostam de testar as coisas, assim, e escalar e também abandonar as coisas. E tudo uma velocidade muito rápida. Acho que é o que a gente tem que aprender muito com eles, isso. Eu vi uma reportagem da revista americana The Economist, acho que saiu esse ano, em abril mais ou menos, que eles estavam comparando e colocando como um certo fracasso o número de novas tecnologias que a China desenvolve, mas o número absurdo de desistência dessas tecnologias e dessas inovações. Mas para mim isso mostra o quanto que essa cultura é forte de testar e experimentar coisas novas, mas também saber desistir delas e tentar outras coisas muito rápidas. Acho que para mim é um dos ensinamentos principais assim que a gente tem que ter com a cultura. Eu trabalhei já na Shopee e na Shein, eu vi isso na pele acontecendo, como eles são velozes nisso, assim, eles não têm apego com as coisas e desistir é boa parte do processo também. Eles fazem isso. Eles são bem racionais, né? São super racionais. Não tem apego, não tem um ego de
de ter alguma coisa tentando por muito tempo, e acho que é isso que deu velocidade e vai continuar dando, é uma coisa que a gente pode aprender muito bem com eles. Boa. Eu vou pegar o gancho do social commerce, só que eu queria fazer uma pergunta para quem aqui já fez live commerce no e-commerce de vocês? Só levanta a mão aí se alguém já experimentou no e-commerce de vocês, no varejo, live commerce. Não? Não? Então, boa pergunta então. Ó, você comentou do social commerce e uma das coisas que mais me chamou a atenção na China, Luiz, que foi legal, que eles constroem shopping center, ou seja, cara, é um shopping gigantesco, pega o maior shopping da América Latina aqui e é totalmente só para live commerce, ou seja, só para vender nas redes sociais, né, como TikTok, por exemplo. Você acha, ou vocês acham, que isso vai funcionar no Brasil? A gente tem alguns exemplos que vocês podem contar e como que isso vai prolongar a vida do e-commerce também no live commerce? Tá bom, eu acho que já é uma realidade, né? Acho que a gente saber se vai vingar ou não é nem a pauta mais, mas já é uma realidade. É mais como a gente consegue adaptar e transformar essa experiência no hábito para o cliente, né? Acho que a dificuldade hoje dos varejos que fazem isso é explorar não só a venda disso, mas o poder de criação e de criação de comunidade que as lives trazem e que também a China já faz muito bem. E algumas plataformas que têm influência chinesa já fazem muito bem. E atrelar tudo isso, do processo de compra, dessa criação, desse senso de comunidade também, com a logística. Porque esse é um desafio também, de você converter, porque no fundo a live tem um motivo por trás, né? Não é só para ser um negócio dinâmico, bonitinho, tem que vender. E aí tem que estar bem atrelado com o processo de entrega, que no Brasil também é complexo fazer logística aqui. Então é toda uma cadeia que tem que funcionar muito bem. Então é mais como o varejo consegue se adaptar para o processo desde o começo do que se live vai pegar no live. É uma realidade, é uma ferramenta super poderosa para a criação, não só geração de venda, mas para a criação de engajamento e criação de comunidade com o cliente que está na plataforma. Eu vou pegar daí, então, pegar o gancho aí e vou falar. Eu acho que também concordo, é uma realidade. Eu acho que o Magalu faz isso muito bem, diga-se de passagem. Na rede, eu ouso dizer que a gente atende a todos os players chineses que estão no Brasil, sem exceção. Bom, hein? Porque ou eu atendo diretamente, ele se conectando na rede e passando boa parte do volume conosco, ou com outro adquirente, que isso é normal num player grande, ou ele passa através de parceiro, mas acaba a rede sendo a última milha. Então você consegue ver, o ponto aqui que eu queria explorar o quanto é importante você, como uma plataforma tecnológica, estar preparada para a latência daquele volume de transação, porque quando você pega uma live que ela tem ali de 0 a 5 minutos, mais de 250 mil pessoas interagindo no mesmo momento e querendo comprar no mesmo momento, é algo assustador. Então eu quero explorar o ponto da latência, né? Você falou da logística, eu falo da latência, e eu quero explorar o ponto dos meios de pagamentos, né? O como é importante você ter um checkout mais fluido, o varejista ter um checkout mais fluido e modalidades de pagamentos instantâneos, né? Então a gente fala muito de tokenização, que hoje é uma agenda nos quais os adquirentes e as bandeiras têm investido bastante. O próprio Pix como solução para pagamento, ele ainda precisa melhorar em relação à jornada, mas é um pagamento instantâneo também. Então acho que isso é um ponto que eu queria explorar. E um case que eu acho assim, eu acompanho de perto, que eu acho fantástico, né? E para sair um pouco então do mercado chinês, que eu comento também nas minhas palestras, é o da Virginia Fonseca, né? Que é o da WePink, né? Então você pega ali uma pessoa que ela é super popular, influenciadora, conhecida, enfim, polêmica, né? Mas esse é outro papo. E ela faz uma live e-commerce de 1 hora, né? Antes a live dela durava 4, 5 horas, hoje dura apenas 1 hora. E em 1 hora ela consegue ali passar um TPV, um volume total de processamento de faturamento de 20, 25 milhões de reais, né? Que empresa hoje fatura em 1 hora 25 milhões de reais. Então você imagina qual o tamanho desse negócio e como de fato é algo que veio para ficar, né? Boa, boa. Aproveitando essa parte de tendências chinesas, uma que a gente tem há muito tempo, e eu acho que a Magalu fez muito bem durante um período gigante de tentar chegar, que são os famosos super apps.
Então você linkar pagamento, você linkar mensageria, você linkar todo o ecossistema num ponto só, que seria um app da Magalu no caso. Vocês acham que, como lá na China, né, a gente tem o WeChat, a gente tem o Alipay, a gente tem alguns grandes, vocês acham que isso é uma tendência e o brasileiro vai conseguir usar esse super app ou tem alguns desafios ainda pra gente aqui no Brasil? Eu acho que o contexto chinês é um pouco diferente para esse tipo de aplicação. A gente já viu tentativa que, apesar do brasileiro ser early adopter com tecnologia, a gente é sedento por tecnologia e para experimentar coisas novas, eu acho que a gente ainda vai numa tendência um pouco mais segmentada. A gente deve ir para um caminho mais de parcerias entre apps. Eu toco uma delas, inclusive, no Magalu, que é a parceria com a AliExpress, mas são negócios que têm bastante sinergia. Mas eu não acho que a gente vai para um caminho tipo o WeChat. E eu acho que a gente não vai porque o problema está um pouco na base. Assim. O WeChat é tão difundido lá que as pessoas em zonas rurais da China têm o WeChat e usam o ecossistema do WeChat. Aqui, para a gente chegar nesse nível, a gente precisaria de um trabalho um pouco maior em termos de tecnologia, de adaptação à internet, por exemplo, desse tipo, dessa parcela da população, diferente do que já é muito bem difundido na China. Assim. Então eu acho que mesmo plataformas no Brasil que já tentaram um pouco ir para esse caminho de super app, de ter milhões de coisas ali no aplicativo, deram um passo atrás já, porque não teve uma adoção muito forte e a gente vai para um caminho um pouco mais segmentado. E eu acredito muito que essas parcerias entre aplicativos vão começar a ficar cada vez mais forte, mas não, de novo, não concentrando, não vejam alguma coisa como um WeChat ou um Alipay. Acho que a gente vai ter um ecossistema um pouco mais direcionado, como o Magalu mesmo tem. Então, ter o financeiro ali, ter o varejo, ter um mercado, mas uma coisa mais que se conversa melhor do que serviços completamente diferentes, como você pode encontrar no WeChat, por exemplo. Eu tenho uma opinião parecida com a sua. Eu sou um pouco cético com relação a um super app no Brasil. Eu acho que o case da Magalu, que ele é muito mais verticalizado do que horizontal, né? Eu acho que ele cabe melhor aqui para a população brasileira. Não que a população brasileira ela não consiga hoje ter navegabilidade ou usabilidade em super apps, né? O brasileiro ele gosta de inovação, o brasileiro ele gosta do social commerce, como eu falei, de usar o celular. A gente tem uma base instalada de smartphone importante no Brasil, mas eu acho que ainda falta plataforma também, falta legislação, porque quando você olha para um mercado chinês que se desenvolveu... Estão ouvindo aí? Então. Quando você olha para um mercado chinês que praticamente se desenvolveu em torno de duas grandes empresas, né? o Alipay ali e a Tencent e a Alibaba, e tem ali o incentivo do próprio governo para que esse negócio ganhasse a proporção que ganhou. Então eu acho que é um cenário diferente aqui do Brasil. Aqui a gente tem um ecossistema até de pagamento muito fragmentado. Você tem cartão de crédito sendo tocado por apesar de ter o regulador que é o Banco Central, mas é uma experiência diferente do Pix. Você tem a presença, diferente da China, de grandes big techs aqui, então uma Google, uma Apple, até mesmo o próprio iFood, né, que é uma empresa que também atua nesse modelo de ecossistema, mas eu acho que ainda é tudo fragmentado. Acredito demais no que você falou do modelo de troca, né, onde você tem ali o próprio case do Magalu, trocando com a AliExpress, né, trocando ali SKUs com a AliExpress, e recente agora veio o lançamento da parceria entre iFood e Uber. Então eu acho que eu vou mais nessa linha do que numa linha de um super app que a pessoa vai resolver toda a vida dela nesse super app. Eu acho que isso não acontece. Boa. Mudando um pouquinho de assunto, pessoal, vamos falar agora do uso massivo de dados, que a China obviamente é exemplar nisso, e como eles utilizam para hiperpersonalização para os e-commerce e para a venda deles. O que vocês acham dessa tendência de usar
muitos dados para hiperpersonalizar e reter o cliente, fazer ofertas específicas. E como a gente está fazendo, como que o Brasil está usando isso, na visão de vocês, e as empresas fora do Brasil estão usando isso? O que vocês poderiam falar um pouco para a gente? Quer falar? Pode vir? Eu acho que realmente eles fazem muito bem isso, mas também o povo chinês ele é menos preocupado com dados como o brasileiro é, por exemplo. Com a segurança dos dados. A segurança dos dados. Então isso torna aqui as coisas um pouco mais complicadas para criar essa hiperpersonalização, assim. Então tem a LGPD que para você conseguir fazer as mesmas coisas que você conseguiria na China, que são dados mais sensíveis. E eu acho que também o desafio está ligado à tecnologia aqui. Então, a capacitação dos profissionais que trabalham para desenvolver essa hiperpersonalização também, porque a gente tem muita base de dados, elas estão a informação, a gente tem informação, mas ela está muito separada. Eu acho que o nosso desafio é conseguir agrupar esses dados que a gente tem e de plataformas diferentes, né? A gente tenta no Magalu, por exemplo, combinar o que o cliente trata no saque, com o que ele tem experiência em social media, com o que ele tem experiência no aplicativo, para tentar dar uma personalização cada vez mais ajustada para o cliente, mas é um desafio você combinar esses dados para conseguir entregar o que o cliente procura. Acho que esse é no Brasil, assim, esse é um dos grandes desafios. Primeiro, ter essa capacidade de combinar esses dados que estão em diferentes locais, assim, diferentes plataformas, e também trabalhar com segurança dos dados que o cliente aqui é bastante preocupado, diferente na China, que eles conseguem trabalhar o dado de uma forma... É mais regulado também, né? É menos regulado, exatamente. Eu vou ter que fazer um jabá aqui da minha empresa, cara. Porque quando você pega o tamanho de uma empresa como a rede, como Itaú, onde você tem dados em grande quantidade, eu acho que tem o desafio de você poder unificar esses dados e unificar e democratizar as bases de dados que nós temos. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue colocar para o cliente essa hiperpersonalização de forma importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui, um case, né? Quando a gente fala de um evento como uma Black Friday, por exemplo, onde é importante ali o cliente, no momento que ele está no meio do evento, ele saber qual o meio de pagamento mais utilizado, qual converteu mais, em que tipo de produto ele está vendendo mais, ou que tipo de público, que região ele está conseguindo vender mais. Isso online, real time, eu acho que tem um valor aqui gigante, né? Eu acho que os varejistas, os marketplaces, fazem esse tipo de análise e também colocam ofertas de acordo com a análise desses dados, então isso para mim tem um valor absurdo. E quando a gente olha também a performance, né, em relação à conversão do cliente, olhando mais na ótica de meio de pagamento, a gente consegue também oferecer importantes insights para os nossos clientes. Isso durante uma transação ali no online. O depois também é importante, né? Imagina você com dados, seja do emissor ou do adquirente, você poder chegar para uma rede de loja e dar insights para ele com relação à informação de que loja que ele poderia abrir, em qual região, porque o público que ele atende está comprando ali naquela região produtos semelhantes ao que ele oferece. Então, assim, a história de que o dado é o novo petróleo é verdade, né? Sempre foi. A história de que você precisa, né, garimpar bem esse dado para oferecer de forma eficiente também é. E a LGPD, concordo também contigo, cara. Eu acho que ela, de uma certa forma, ela limita um pouco a nossa atuação, mas ela é importante, né? Porque a questão de você manter o sigilo dos seus dados, se você não quiser, né, você como usuário não quiser oferecer os dados, acho que é uma escolha do cliente, da pessoa, acho que isso é muito importante. Limita um pouco, mas a gente consegue trabalhar ainda assim. Eu também acho. Deixa eu só complementar uma coisa, eu acho que todo mundo deve saber disso, mas isso tá bem, essa hiperpersonalização também está bem relacionada com esse desespero quase dos aplicativos chineses de manter mais tempo o consumidor na plataforma, assim. E eu já vim de plataforma asiática, eles medem muito isso, quanto tempo o cliente gasta e quanto ele fica lá. E isso vai se tornando cada vez mais rico. Quanto mais tempo o cliente fica na plataforma, mais dados eles têm para criar essa hiperpersonalização, assim. E é crucial para...
E é o que o Luiz comentou, assim, quando a gente consegue combinar esses dados, porque não adianta só ter o dado, né? Tem que saber combinar bem, que é o desafio que eu estava comentando antes, mas você passando mais tempo lá, você interagindo, tem a gamificação quase até excessiva, para entender como você se comporta com uma cor. As famosas roletas, né? Com as roletas, como que você tem consumo, como que sua jornada muda se você tem um cupom e quão agressivo é esse cupom, como funciona a sua busca. Quanto mais tempo você passa, mais dados eles têm para personalizar e vai ficando um negócio vicioso, assim, porque você está mais tempo lá, eles conseguem engajar melhor com você, porque eles vão mostrar o que você quer ver, vai ficando um negócio viciante, assim, e funciona super bem, aumenta a conversão. Essa obsessão deles por tempo de navegação, assim, tá muito relacionada à hiperpersonalização. Total. Quem aqui nunca rodou uma roleta, né? Nos aplicativos chineses? Quem nunca? Para ganhar aquele produto de graça, né? Para ganhar o cupomzinho. Só que não. Boa. Pessoal, falando um pouco de pagamentos agora, né? A gente sabe que lá na China a gente vem a evolução muito rápida, né? Desde pagamentos, antigamente era com o olho, com a íris, agora a gente tem um pagamento com a palma na mão, então muita coisa acontecendo. Ou seja, o lema deles lá na China é sem fricção, né? Como que eles fazem todo o processo de pagamento sem a fricção do cliente? E para o Brasil, como que vocês enxergam esses pagamentos invisíveis, esses pagamentos que são muito sem fricção, automáticos, por exemplo, mercados que não utilizam cartão de crédito, por exemplo. Como que vocês enxergam essas tecnologias aqui no Brasil? Acho que você... Eu começo aqui, então. Não, eu acho que assim, primeiro é super importante. De fato, a China, ela dita a tendência, né, com o uso do QR Code, mas a gente não pode esquecer que o mercado oriental ele é muito diferente do ocidental. Se pegar aqui o exemplo do mercado brasileiro, que ele passou ali por uma questão do cash, né, do dinheiro em cash sendo utilizado em larga escala, depois veio ali nos anos 90, 80, 90, a evolução do cartão de crédito e durante mais de 30 anos o cartão de crédito e débito sendo soberano. E agora sim que começam a aparecer outras modalidades de pagamento, como o próprio Pix, a China ela não passou por isso, ela pulou essa etapa, né? Então ela tinha lá o cash sendo utilizado, o dinheiro vivo sendo utilizado durante muito tempo, o cartão de crédito lá através da maior bandeira deles, que é a UnionPay, ficou pouco tempo em operação e depois ele já pulou para o QR Code, para toda essa tecnologia que a gente enxerga aqui. Eu acho que a grande realidade, cara, é a gente como empresa de pagamento ter que estar atento ao comportamento do consumidor. Eu acho que esse é o ponto. Quando você olha uma pandemia, né, que aconteceu aqui e que fez com que os pagamentos por aproximação crescessem mais de 600%, quando você vê a adoção do Pix como uma modalidade de pagamento, pagamento por aproximação grande como ele é, e outras modalidades que estão por vir, nós, como empresas, indústria de meio de pagamento, a gente tem que dar esse conforto, essa questão de tirar a fricção do cliente. Então, investir em tecnologia, investir em tokenização, investir em transações que sejam mais seguras, porque também tem um trade-off aqui, né? A gente fala de não gerar o atrito no momento do pagamento, mas a gente não pode abrir mão da segurança. E aqui, aproveitando que a gente está numa empresa que ela é especialista em segurança, é importante que você tenha sistemas robustos que vão fazer a análise não só do modalidade de pagamento, do comportamento daquele pagamento que está sendo feito naquele momento, para você poder liberar ou não um produto, né? Então, acho assim, essencial como indústria de meio de pagamento estar atento a essas inovações. Daqui a pouco a gente vai ver a inteligência artificial fazendo compras por nós, não é daqui a pouco, isso já está acontecendo. Então a gente tem que estar muito preparado como empresa de meio de pagamento para seguir essas tendências. Muito bom. Eu concordo 100%. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria complementar, só que a gente vê isso no Magalu, a gente sente isso na pele, né? Como essa redução da fricção no meio de pagamento influenciando a conversão, por exemplo, com o Magalu Pay no final do processo de compra. Quanto mais simples ele é, com menos fricção, ele causa uma conversão melhor. E eu acho que um próximo passo seria que a gente conseguir estender essa fricção para o varejo físico. Eu acho que a gente já faz isso muito bem, principalmente as grandes empresas. A gente tem bastante tecnologia, isso é aplicado para grandes empresas, para o processo de pagamento. Então, eu já considero que grandes plataformas têm uma fricção bem baixa, assim, e tem oportunidade, mas já acho bem saudável.
Eu acho que pequenas e médias empresas já têm uma dificuldade maior para tornar isso, dependendo de parceiros. Mas acho que o próximo passo seria começar a colocar isso, que a China já faz muito bem, no varejo físico, com Scan and Go, por exemplo. Enfim, transformar a facilidade que a gente já vê no online para o varejo físico, que ainda, e acho que cada vez mais a gente está conseguindo combinar varejo físico online e acho que essa fricção precisa ser baixa também. O physical, né, que eles fazem muito bem lá. O digital. Digital. Não, eu ia contar um caso que aconteceu comigo ontem, né? Eu saí daqui ontem do evento e fui embora e a fila do Uber lá para pegar o Uber tava muito grande. Facinho. Eu resolvi pegar um táxi, estava até ali com a minha amiga que está ali no fundo. E aí a gente entrou no táxi, beleza. E eu falei, falei pro cara, né? Falei pro taxista, eu vou pagar via cartão, né? Ele falou, putz, estou sem a maquininha, né? Eu falei, caramba. Ele falou, eu aceito o Pix. Eu falei, tudo bem, beleza. Quando chegou lá no final da viagem, essa experiência de você ter que abrir o aplicativo do banco, de você se logar, de ele gerar lá o QR Code ou passar o número do telefone, você digitar a chave Pix dele, não é uma experiência boa, ela é uma experiência ruim. Eu me senti incomodado de pagar daquela forma, sabe? Então eu acho que, de novo, né? A gente precisa evoluir em tecnologia para melhorar essa experiência, porque o consumidor agora ele é muito exigente, né? Ele é chato, né? Ele está imediatista. Então, se você não evoluir essas tecnologias, ela não ganha adesão. Tem agora a solução de Pix por aproximação, a rede pilota isso junto com outras carteiras do mercado. Então, acho que essa evolução ela é essencial. É só para lembrar aqui do case. Pessoal, muito legal. A gente falou muita coisa, então, que serve, né? Então, a gente falou de live commerce, social commerce. A gente falou de hiperpersonalização com dados. A gente falou de que a gente está sempre, acho que todo mundo está preocupado, que é com a parte de fricção, né? Como diminuir a fricção e ganhar mais conversão. Mas a opinião de vocês, tem alguma coisa lá na China que não faz sentido a gente colocar aqui no Brasil por algum motivo? Teria alguma ferramenta, alguma tecnologia, falar, cara, o Brasil não vai funcionar isso, ou acho que não vai funcionar, melhor, né? Bater o martelo talvez seja difícil. O que vocês acham? Eu acho que tem 3 coisas que, não que não vai funcionar, mas eu acho que teria um desafio muito maior aqui. Eu acho que a primeira delas é uma concentração de influenciador. Na China, diferente daqui, acho que é um bom dado que você compartilhou no começo, acho que você compartilhou aqui 500 mil de influenciadores, tem mais de 5 mil seguidores, né? Muito pulverizado, certo? Na China não é assim, lá é muito concentrado, tanto é que influenciador na China, eles influenciam a produção da indústria. Então a interação que esses seguidores desses influenciadores, eles têm com engajamento em rede social, impacta a indústria. Então a indústria fala com o influenciador para pegar dado, para produzir. É muito louco isso, né? Não é o contrário, eu produzo e você vai fazer o marketing do que eu estou produzindo, é o inverso. É surreal, porque é muito concentrado lá. Então acho que isso não vai acontecer aqui. Acho que o brasileiro, ele escuta mais, ele quer ouvir opiniões diferentes, ele quer ouvir influenciadores diferentes, então acho que é uma coisa que não vai pegar. Outro desafio é a obsessão da China por entrega ultra rápida para todos os setores. Eu acho que a logística no Brasil é um mega desafio, então não vejo isso acontecendo no curto prazo, assim, principalmente. A gente vê isso, obviamente, em grandes centros, mas a China é absurdo a velocidade de entrega em nível nacional, assim. Então é um desafio para acontecer também. E o último ponto que eu acho que é o excesso de gamificação nas coisas da China também não é aplicável. O brasileiro, não só brasileiro, americano, por exemplo, tem um case da Temu nos Estados Unidos, ele se sente um pouco invadido, ele se sente um pouco abusado ou então injustiçado quando esse excesso de gamificação chinês ele invade o seu espaço ali. Então acho que é uma terceira coisa que eu acho que não vai pegar muito bem aqui. Boa. E aí, Luiz? Eu acho que, além da questão que a gente falou dos super apps, né, que eu acho que aqui não pega, enfim, a gente só falou sobre isso, eu acho que o chinês, quando ele tem que ele vê que é uma jornada, uma experiência boa, ele não tem aquele receio de dar o dado dele e tornar esse dado público. Até porque ele não precisa nem fazer isso, porque tem câmera para todos os lugares, então a biometria facial já está em todo lugar, ele dá o dado anyway, né?
Eu acho que o brasileiro ele tem um pouco mais de receio. Mesmo que tenha uma experiência interessante, o brasileiro ele é um pouco mais cuidadoso com relação a como ele compartilha o dado dele para poder fazer os pagamentos com menos fricção. Então acho que tem essa grande diferença aqui entre uma cultura e outra. E o ponto também que eu acho que é forte em relação à cultura, e talvez lá seja muito por questão de leis mais rígidas, né? Eu vejo quando eu comparo a fraude lá e a fraude aqui, cara, é bizarro, né? Então, pensar que uma empresa hoje gasta de 10% a 15% do seu orçamento para combater a fraude, a gente não vê isso acontecendo lá. Até porque a rigidez das leis lá não são as mesmas das rigidez daqui. Então, acho que isso também é muito diferente. Boa. E se a gente for pensar um pouquinho, médio prazo, vai, 2, 3 anos assim, aqui no Brasil, vamos lá. A gente já viu que os entrantes chineses como Shopee, Temu, Shein, AliExpress, cara, eles entram e mudam um segmento, faz o brasileiro correr atrás, obviamente, porque está chegando uma novidade, e a gente está vendo agora também outras coisas como o iFood, né, o Meet One chegando, também para dar aquele balanço ali no mercado. Como que vocês esperam a médio prazo ou a curto prazo, que seja 2, 3 anos para o Brasil, como que vocês enxergam essas tendências, como que o varejo brasileiro pode esperar e o que ele precisa se preparar para isso? Acho que isso é muito legal e a gente queria ouvir de vocês. Posso primeiro? Eu acho que a próxima grande mudança que a gente vai ver é no e-commerce conversacional, assim. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais as pessoas utilizando meios mais práticos do dia a dia para fazer compra. Então, por exemplo, você tem uma experiência de compra pelo WhatsApp. A gente no Magalu, a gente está trabalhando para isso, inclusive. A gente tem um projeto que a gente já compartilhou, que chama o Cérebro da Lu, onde a gente vai deixar o cliente conseguir ter uma conversa e como se a Lu fosse uma assistente de compras ali mesmo. Isso já acontece bem na China, com o uso de AI também. Então, acho que isso é uma tendência, vai começar a acontecer para trazer essa facilidade. Eu acho que para isso tudo dar certo aqui, a gente precisa se capacitar. Eu acho que a capacitação está... de novo, eu acho que é mais uma coisa que tem um gap grande entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas. As grandes empresas estão ligadas à tecnologia, à inteligência artificial e como aplicar ela no dia a dia. Isso no Magalu a gente faz super bem, a gente tenta... mas a gente usa lá pé no chão mesmo, tipo, não ficar iludido com as coisas que a AI pode fazer, mas como a gente pode aplicar no dia a dia, em processos simples e tudo mais. Então, de novo, uma empresa grande sabe fazer isso bem. Acho que o desafio no Brasil são para as pequenas e médias empresas, ainda que a parte delas ainda não entendeu o potencial e a necessidade que vai existir de capacitação para essas tecnologias no futuro. Assim. Principalmente com inteligência artificial, que é rápido demais. Quando você está aprendendo uma coisa, você já está atrasado, assim, de uma semana para outra. Então, acho que o desafio vai ser para pequenas e médias empresas. Boa. E um próximo grande passo aí seria nesse e-commerce conversacional. Assim. Conversacional, beleza. Boa. Como você falou de 2 anos, e 2 anos passa rápido pra caramba, a gente já está no meio do ano, só pensar que já foram 6 meses embora. E cada vez que eu penso que eu preciso bater minha meta e 6 meses já foram embora, me dá um calafrio. Eu vou ficar mais aqui na atualidade, né? Eu acho que essa que não é mais tendência, é uma realidade do digital, né? De você ter ali a interação do varejista no mundo físico e no digital, ela é essencial que evolua mais. Quando você entra no grande varejista hoje, uma loja de shopping, cada vez você vê mais aqueles caixas de autoatendimento, cada vez você vê mais a experiência do e-commerce dentro da loja física. Praça de alimentação, Praça de alimentação. Então, acho que esse digital vai ser... Eu acredito também no conversacional, mas talvez antes disso, esse digital ganhando mais poder, ganhando mais força no varejo normal, né? E até no pequeno varejista. Basta a gente citar, né, que o link de pagamento, ele é uma relação digital, né? Você pode ir numa loja, fazer uma compra e receber o link, ou você está ali ligando para a loja e recebendo uma modalidade de pagamento porque você vai pagar a posteriori. Ele traz uma experiência do físico e do digital, né? Eu acho que isso vai ser, nos próximos 2 anos, cada vez mais intensificado. Boa. Então vamos se preparar para tudo isso, né, pessoal? Sim. Eu tenho uma última, nem sei se eu posso fazer uma última?
Permitido? Permitido? 5 minutinhos? Aquele 5 minutos que vira 20. Pessoal, acho que é uma curiosidade, mas não precisam responder, se não tiver, tá tudo bem, tá? Tá fora do script, tá, pessoal? Estamos aqui fora do script. A minha pergunta é, cara, há muito tempo eu acompanho a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece nos Estados Unidos, né? Eu acompanho, cara, vou lá há muito tempo. E a gente sempre falou, nossa, porque o brasileiro quando vai para os Estados Unidos, a inovação era nos Estados Unidos, que a tecnologia nos Estados Unidos, e a gente trazia isso para cá. E agora o que a gente mais fala é, a tendência agora é chinesa, né? Inovação, tecnologia. Qual é o que falta para o brasileiro, com toda a sua criatividade, ser esse cara, esse benchmark para o mundo em termos de tecnologia e inovação? O que vocês acham que falta? Essa é uma pergunta legal, vai. Pergunta legal. E pode mandar ver aí, fica livre. Foi fora do script mesmo, tá? É, total. Cara, eu acho que a gente ainda precisa perder esse mindset de querer, de só receber, né? Acho que a gente realmente teve a fase de Estados Unidos, e que eu acho que tá perdendo. Inclusive, eu estava conversando com uns amigos esses dias que é engraçado que as novas gerações agora, elas não consomem conteúdo exclusivamente americano, sei lá, viver o sonho da Disney, ou então desenhos e filmes só Disney. A gente vê muito K-pop, não só China, mas Coreia. Um consumo de mercado asiático muito forte. Dorama. Eles foram construindo isso assim, com uma excelência absurda, e a gente realmente consegue consumir isso. Eu acho que é um mindset que está ligado um pouco na educação e no começo da educação aqui. Eu acho que nossa educação para as crianças e para os jovens ainda, ela é muito atrasada assim, em coisas muito básicas. Eu acho que faltam pautas e faltam matérias que precisam ser discutidas e incentivadas para essas crianças entenderem. Por exemplo, tecnologia tem que ser um assunto mais presente na vida das crianças. Eles precisam entender que o futuro tem tecnologia e como que ele... um pouco de contato ele precisa ter hoje. Que isso acontece só para uma parcela mínima da população, né? Acho que tem que ter muito incentivo do governo para a educação mesmo, da base, senão e vai demorar para isso acontecer, mas precisa começar em algum momento. Boa. E aí, Luiz, pergunta boa, vai. Adorei a pergunta. Primeiro que eu adoro a NRF, que eu já fui em dezenas de NRFs aqui, e eu tava olhando para ver se meu amigo da Visa tava aqui. Beijo, Paty. Tava olhando para ver se meu amigo da Visa tava aqui, porque eu queria dar um exemplo, né? Não é da NRF, mas foi de um evento que eu fui há 3 semanas atrás, de meios de pagamento nos Estados Unidos, tá? Eu não acho que falta, olhando na questão de um mercado financeiro avançado. Quando a gente fala em pagamento no Brasil, a gente está anos-luz na frente dos Estados Unidos. Foi até curioso, porque o evento que eu fui, ele era dividido para latino-americano e americano. O primeiro dia eram pautas separadas, dado a diferença que tinha entre a evolução do mercado lá e a evolução do mercado aqui. Aqui a gente está muito na frente. Lá eles estavam falando ainda sobre cartão de débito e crédito único plástico, cartão híbrido. Cara, a gente já tem isso aqui há muito tempo. Estava falando de A2A, account to account. A gente tem o Pix aqui já faz 4, 5 anos. Então, eu acho que sobre a questão de tecnologia e avanço no meu mercado, que é o mercado de meio de pagamento, não falta nada. Falta divulgação e influenciadores. A gente tem que ensinar. E eu acho também que a gente tem uma coisa, cara, que é um produto, é um bem que ninguém tem igual. Tanto é que tem vários executivos brasileiros que fazem sucesso no mundo. É o nosso jogo de cintura, é a nossa criatividade. Quem aqui já foi na 25 de março? Eu adoro ir na 25 de março. A 25 de março é um celeiro do que você precisa fazer para inovar no varejo. De você ir lá, subir ali no banquinho e ficar chamando o seu cliente, é uma divulgação. De você estar olhando ali, é o seu antifraude, para saber se a pessoa está roubando ou não ali na loja. Porra, eu acho que o brasileiro ele é fantástico nesse sentido. Falta verdade, mais incentivo do governo, mais investimento, educação, isso sem dúvida nenhuma. Mas criatividade e evolução na tecnologia a gente tem de sobra, cara. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Essa pergunta eu queria fazer porque eu estava super curioso e foi legal pra caramba. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Obviamente teríamos muitas horas para discutir sobre China e Brasil, mas esse foi um pouco que a gente pôde trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é claro,
Sigam nas redes sociais, a gente vai divulgar esse conteúdo lá também no I Just Move, né, como o podcast da ClearSale. Então, só de novo agradecer, Raul, obrigado, Luiz, brigadão. Obrigado. Valeu e ficamos para a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado, Matheus.